Estamos de volta com as discussões sobre igualdade racial com o vereador Reis do PT, com a professora e ativista do movimento negro Marilândia Frazão e o jornalista e escritor Abílio Ferreira. E a gente volta, professora Marilândia, gostaria de falar um pouco sobre essa questão da importância das políticas públicas, não é, professor? As políticas públicas, muitas vezes, elas não contemplam essa diversidade racial, né? Então, eu acho assim, as políticas públicas afirmativas, elas são importantes, mas o começo delas não é diretamente no governo, ela começa num projeto, o país precisa ter um projeto. Quando eu digo país, eu digo os governos. Quando esses governos pautam um projeto que possa beneficiar as políticas públicas afirmativas, tem que estar dentro desse projeto, que eles possam dialogar com seus membros que vão fazer parte deste governo, porque muitas vezes não depende só do condutor maior, mas daquele que vai avançar com as políticas de Estado, com as políticas do município. Esta pessoa tem que estar conhecendo o que é uma política pública afirmativa e conhecer esse plano de governo que pauta essas questões. Por exemplo, o governo passado, antes do Dória ser prefeito, dentro do programa de metas estava pautada essa questão. Aí o que aconteceu? A gente criou a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial e uma das primeiras preocupações foi trabalhar com os gestores de todas as secretarias para que elas entendessem o que é uma política de promoção de igualdade racial. Porque é uma política, então as pessoas precisam saber disso. Então esses gestores foram, não digo treinado, que não é treino, eles foram esclarecidos como trabalhar com isso. Porque na realidade é uma coisa que é muito, muito recente no país, a discussão de políticas de transversalidade. Porque a política racial, a política de gênero, ela é uma política transversal, porque ela está em todos os lugares das gestões. Ele não está só na Secretaria de Combate ao Racismo. Está na cultura, está na saúde, está na assistência social, está nas secretarias de governo, está no próprio gabinete do prefeito. Enfim, então essa é uma questão que nós precisamos nos aprofundar, que é uma política de transversalidade das políticas de promoção da igualdade racial. Eu acho que é o grande discussão, e para a gente avançar nessa questão de igualdade que permeia o Brasil desde o processo da escravidão, é você pautar isso. Então, a gente avançamos em determinados governos, precisamos avançar mais. Abília. Essa questão da transversalidade é fundamental, até porque quando qualquer política pública, e falando especificamente da cidade de São Paulo, que é o nosso público aqui, para a cidade, tem necessariamente a participação da população negra. Porque a maioria da população é uma população que está em todos os lugares. Um exemplo disso é a Jornada do Patrimônio, né? Jornada do Patrimônio do Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura. É uma política pública criada na gestão em 2015, na gestão Fernando Haddad, transformada em lei em 2016 e que tem continuidade agora, agora tivemos a 5ª edição da jornada. Essa jornada trouxe para o centro do debate do campo do patrimônio o protagonismo negro, a participação importante da população negra na produção da cidade. Como exemplo, e aqui sem me estender muito, mas todos vão lembrar da questão do sítio arqueológico dos Aflitos, o cemitério dos Aflitos na Liberdade, né? Houve a mudança do nome da estação do metrô, de Liberdade para a Estação Liberdade Japão. Houve uma repercussão grande sobre isso, porque um Nicei, morador da Liberdade, postou um descontentamento no Facebook e aquilo ganhou proporções, viralizou e tal, dizendo que o bairro da Liberdade não é um bairro só japonês, mas é chinês também, é coreano, é haitiano, diversas nacionalidades africanas, sem contar o fato de que, originalmente, a população negra estava ali antes da imigração japonesa.
Câmara Municipal, por exemplo, aqui, está situada na região do Pix, né? Que é uma região originariamente negra e que depois, com a valorização dessa região aqui, terminal Bandeira de ônibus, estação em Anhangabaú do metrô, no início do século, a criação dessas vias, né, com o 23 de maio cobrindo o córrego Itororó, 9 de julho canalizando, cobrindo o córrego Saracura, que é uma área tradicionalmente negra, né? Com essa valorização dessa região, essa população negra foi afastada, foi expulsa daqui para as periferias, né? Então, a Jornada do Patrimônio, embora não seja uma política afirmativa específica para a população negra, acabou impactando na população negra que vem participando com cada vez mais intensidade e interesse da jornada. Porque diz respeito diretamente a essa questão do apagamento da memória negra na cidade, uma cidade que, como todas as grandes cidades, com a urbanização, apagou a presença das pessoas nas áreas que vão se valorizando e vão tirando essas pessoas desse espaço e mandando para a periferia, né? Então, é como a gente no início do programa dizia, um projeto de nação que, desde a proclamação da República, procurou esquecer que um dia foi um país monarquista e esquecer que foi um país um dia dependente por mais por quase 4 séculos da mão de obra escravizada, né? É um projeto que não tem dado certo, porque a população negra está presente em todo tema que se quiser discutir sobre um projeto de nação. Você não pode ignorar que você tem mais de 50% de uma população que tem interesses, que tem visões de mundo específicos. Bom, para a gente já ir encerrando o nosso programa, eu queria saber de vocês, é possível imaginar um Brasil promissor em todos os aspectos social, econômico, cultural, político, sem essa igualdade racial? Negar a igualdade racial seria o mesmo que negar a nossa própria identidade? Eu acho que nós não temos como negar a igualdade racial, a busca, a luta incansável, né, pela igualdade racial, né? Aquilo que o Abílio falou é verdadeiro, né? Quer dizer, a presença negra no centro, ela, principalmente no passado, na história de São Paulo, foi muito forte. E cada vez mais os grupos econômicos tentam ir apagando, mas não conseguem. Não conseguem, até porque, quando ele falou do sítio dos aflitos, a hora que eles desmontaram um prédio lá e foram fazer as escavações, o que eles encontraram lá? 9 ossadas do período da escravidão. Quer dizer, por mais que se queira apagar, não consegue. Vieram os imigrantes, os japoneses, os italianos, mas não consegue apagar a história do povo negro. Então essa questão da igualdade, nós temos que buscar ela o tempo todo. E nas escolas, que eu acho que é de suma importância, o ensino da África nas escolas, realmente ensinar a verdadeira história, porque as pessoas ensinam a história, vamos dizer assim, por pedaços, e às vezes ensinam aquilo que interessa, e não toda a história. Então, o Brasil, a história dos negros, dos indígenas, ela é muito forte. As pessoas às vezes tampam os olhos e tampam os ouvidos para não ouvir. Elas não querem ouvir, não querem enxergar. Mas não tem jeito, para onde você ir, essa questão está junto, faz parte da história, e mesmo aqueles que a renegam, convivem com ela. No dia a dia, esse despertar tem que vir com certeza, né? Antes de terminar, eu queria falar também do selo da igualdade racial. Viu, Abílio? Nós aprovamos uma lei aqui, que é o selo da igualdade racial, que é para as empresas privadas aplicarem cotas nos seus cargos. Aquilo que a Marilândia falou, que nós temos aí o resultado de mais de 50% de negros e negras nas universidades, que eles vão se formando e precisa de ter espaço. Então nós queremos que as empresas privadas, elas que abram os seus cargos de direção, assessoramento, gerenciamento, para negros e negras, né, e afrodescendentes, e a prefeitura, elas vão receber da prefeitura um selo da igualdade racial. E com aquele selo elas podem
fazer publicidade. Elas podem dizer que é uma empresa moderna, que é uma empresa que pratica políticas afirmativas. Eu acho assim, o Brasil não existe sem a população negra, porque ela foi a construção deste país. O que a sociedade, essa elite oligárquica brasileira, ela precisa mudar a mentalidade, porque na realidade ela criou esse sistema. Essa política racista estruturante da sociedade brasileira foi criada por essa oligarquia branca. Então, as vias de resultado, tem também eles pensarem, não é nós que vamos dar o resultado, eles é que têm que proporcionar um resultado onde os negros façam parte dessa sociedade, porque desde o processo da escravidão, essa exclusão é absoluta. Então, ela vem se arrastando. Então, eles têm que entender que o Brasil não existe sem a população negra. Então, a mudança de mentalidade tem que ser mudada. A elite branca brasileira que comanda, que tem poder, que decide, ela tem que mudar a sua mentalidade e entender que dentro dessa camada da população negra tem que fazer parte, porque nós somos parte do Brasil. Não tem como, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso. Essa elite precisa mudar a sua mentalidade. Uma mensagem final sua, Abílio. Vila Itororó, quem ainda não conhece, entra lá no Google, Vila Itororó, que vai encontrar. Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, presente no Triângulo Histórico de São Paulo, nos 3 conventos que formam o Triângulo, que é uma estrutura sem a qual São Paulo não existiria. São exemplos de que, como o vereador Reis falou, você pode tentar tapar o sol com a peneira, você pode tentar construir uma narrativa em que não esteja presente essa população, mas é impossível, porque você não pode, depois de tantos séculos de dependência dessa mão de obra, você não pode pensar um país, uma cidade, um país sem a presença dessa população. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo já chegou ao fim. Eu queria agradecer a participação do vereador Reis, do PT, da professora e ativista do Movimento Negro, Marilândia Frazão, e também do jornalista e escritor Abílio Ferreira. E agradeço também a você que nos assistiu. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou ainda um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.